A crise no agronegócio brasileiro é grande, ela é muito grande e preocupante. E pela oratória que eu tenho visto do Carlos Fávaro, parece que ele acredita o contrário. Ele diz que o agronegócio não vive uma crise. Mas eu convido o ministro da Agricultura a vir a público e mostrar para nós hoje a viabilidade do agronegócio, considerando a parte econômica, financeira, operacional e comercial. Mas o agronegócio como um todo, setor primário, secundário e terciário, pequenas, médias e grandes propriedades, pequenas, médias e grandes indústrias, a logística e a própria satisfação do mercado, levando em consideração preço, produto, padrão e volume. E aí eu quero saber se ele consegue mostrar para nós que o agronegócio brasileiro não está em crise. O setor está descapitalizado. Mas, se nós considerarmos o setor secundário, algumas grandes indústrias que têm passagem livre em Brasília, que definem o que querem e o que não querem, óbvio que essas estão muito bem. E aí eu afirmo que o Ministério da Agricultura é uma pasta política. E o ministro é uma mera figura representativa, que está lá para assinar algo em prol das grandes indústrias, em prol dos desejos e da imposição dessas grandes indústrias. O produtor rural brasileiro está descapitalizado, passa por um problema e um problema muito sério, uma crise muito grande. E aí nós vamos para um segundo ponto que é importante relatar, a quebra de safra. De norte a sul do país vai ficar entre 20% e 25% por causa do clima. E esse problema está causando um aumento no prejuízo ao produtor rural. E aí o Carlos Fávaro vem oferecer uma nova linha de crédito. Bom, eu vou buscar o Plano Safra, que é um montante financeiro mais juros para me implantar. Eu somo a isso a quebra de safra, que vai ser enorme. E ainda tenho que buscar uma nova linha de crédito. O produtor nunca vai conseguir se equilibrar ou ficar capitalizado. Se o Carlos Fávaro quisesse fazer algo de bom e que mostrasse a preocupação dele com o setor, ele juntaria o Haddad e o Lula e diz, bom, pela quebra de safra causada pelo clima, nós vamos custear financeiramente o produtor rural, o governo vai bancar a diferença para que o produtor rural se equilibre, consiga se estabilizar, honrar os seus compromissos e poder se planejar para a próxima safra. Criar linha de crédito é irresponsabilidade. E o que eu estou falando sobre prejuízo reflete o aumento dos pedidos de recuperação judicial pelo produtor. O estado do Carlos Fávaro está em primeiro lugar, onde tem mais produtor pedindo recuperação judicial. Depois vem Goiás. E por que isso? Por causa do endividamento. E o endividamento tem uma série de indicadores que comprovam. Custo alto de produção. Nós estamos falando de commodity. Nós temos, somados a essa situação, o financiamento que eu tive que buscar para plantar, mas devido ao alto custo de produção e a regulamentação do preço pelo mercado, eu não consigo, só nessa maior oferta de alimentos no mercado internacional, conseguir honrar com os meus compromissos financeiros, porque o preço final não sou eu que dito, e eu tenho um aumento de oferta de produto e obviamente o meu custo de produção vai ter uma representatividade maior no preço, ou seja, eu vou reduzir a margem de lucro. Aí eu analisando a questão commodity, aí eu pego a soja, o milho e a carne bovina, que virou o assunto principal, eu tenho preço regulado pelo mercado, eu não tenho estocagem suficiente para armazenar a produção de grãos, eu não consigo buscar um melhor negócio, e aí eu tenho que vender a qualquer preço. Somados a isso, a oratória emocional que fala para nós que o custo de produção caiu, essa é muito fácil, qualquer pessoa fala e pode enganar o Brasil e a população brasileira. Mas nós que estamos entendendo um pouquinho mais, sabemos que a questão do custo ela tem que ser debatida em termos de representatividade na formação do preço, não em queda ou em aumento. Se existe uma comparação boa entre custo e preço de produção que garanta a margem, ele pode até ser mais alto, mas não adianta baixar o custo de produção e a representatividade sobre o preço aumentar. Então, ministro Carlos Fávaro, estamos à disposição do senhor e do Congresso Nacional para debatermos a crise no agronegócio e mostrar de uma vez por todas que o setor passa por problemas sérios e que estão sendo desconsiderados pelo Ministério da Agricultura.